alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a um apêndice ao trimestre. Os irmãos sabem que sempre que nós temos um tema da Escola Bíblica Dominical, nós procuramos trazer mais subsídios aos irmãos, longe de nós dizer que há incompletude nas lições de maneira alguma, mas nós queremos acrescentar algo que é ligado ao assunto do trimestre e que não foi tratado a miúde nas 13 lições. E neste segundo trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E, em apêndice a este trimestre, nós resolvemos falar sobre o tema Desviando do Caminho. Nós estamos estudando a vida cristã como um caminho, o caminho que se inicia na porta estreita quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, temos os nossos pecados perdoados e começamos a ir para o céu. Só que este caminho pode ter desvios, este caminho pode ter atalhos. E é sobre o problema do desvio do caminho que nós iremos tratar, já que este tema não foi especificamente tratado em nenhuma das 13 lições deste trimestre. Desviando do caminho. O nosso textuário, nós escolhemos, está em Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Nós temos aqui neste texto a figura, a estrutura, melhor dizendo, do paralelismo hebraico. Nas poesias hebraicas, normalmente nós temos duas sentenças, duas frases, duas orações que têm o mesmo significado, mas que têm palavras diferentes. O desvio dos simples os matará. Isso nos mostra que o desvio é algo que é próprio do simples. E no livro de Provérbios, o simples é o tolo, é o nécio, é aquele que não tem a sabedoria, é aquele que não tem comunhão com Deus. Então, o desvio é algo próprio do simples. O desvio espiritual é algo que nos faz perder a condição de servos de Deus, a condição de sábios, a condição de filhos de Deus. Quando eu me desvio do caminho, eu estou me desviando da comunhão com Deus. O caminho é a comunhão com Deus. E a segunda sentença deste textuário, em Provérbios 1 e 32, nos diz: a prosperidade dos loucos os destruirá. Então, o desvio do simples tem o mesmo significado de a prosperidade dos loucos. Então, o simples é o louco, é o tolo, o louco, aquele que não serve a Deus, aquele que vai se perder. E ele vai se perder por quê? Porque ele vai se destruir. A falsa prosperidade dele, a falsa felicidade dele, a ilusão, a mentira que ele vive, o levará à destruição, à perdição espiritual. E veja que, na primeira sentença, nós vemos que o desvio dos simples os matará. Ou seja, quem se desvia do caminho encontra a morte, que é a eterna separação de Deus. Então, já neste textuário, nós vemos que o desvio espiritual é o abandono do caminho da salvação e a retomada do caminho da perdição. O caminho é sair do caminho da vida
e entrar no caminho da morte. A questão do desvio é uma questão que foi colocada pelo próprio Deus lá num momento importante da história de Israel. Depois da morte de Moisés, o líder, o libertador do povo, o povo estava ali à beira do Rio Jordão, às margens do Rio Jordão, para entrar na Terra Prometida, e quem guiaria o povo para a Terra Prometida era Josué. Josué, um homem fiel a Deus, que havia sido comandante militar de Israel, que havia sido escolhido por Deus para suceder a Moisés. E Deus, passado o luto por Moisés, aparece a Josué e lhe diz o seguinte: Josué, capítulo 1, versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O Senhor orienta Josué para que ele não se desviasse, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que ele se conduzisse prudentemente na lei de Moisés, que é a lei de Deus, a lei que Deus deu ao povo de Israel, para que ele pudesse ter um andar prudente, para que ele pudesse se conduzir prudentemente por onde quer que ele andasse. Então aqui o Senhor já mostra o perigo do desvio espiritual. E é duplo, porque você pode tanto se desviar para a direita, quanto se desviar para a esquerda. Observe bem isto. Um caminho tem duas bordas, tem duas margens. E você não pode ser marginal, não pode sair do caminho nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Nós vamos ver mais à frente o que é o desvio à direita e o que é o desvio à esquerda, mas já notemos que devemos estar no caminho. E o caminho é o caminho dado por Deus, proposto por Deus. Nos dias de Josué, a lei de Moisés. Olha, mais uma vez, o que o Senhor disse a Josué: teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Estar no caminho é estar na lei de Deus. E aqui não estamos falando na lei de Moisés, mas até mesmo na regra que Paulo chama de lei de Cristo. Porque nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, mas nós não estamos sem regra. Não há um antinomismo. Não é que agora eu não tenho regra nenhuma a seguir. Pelo contrário. Olha o que diz o apóstolo Paulo, e mais do que ninguém, Paulo foi o defensor de que, na graça, não estamos mais submetidos à lei mosaica. Mas o próprio apóstolo Paulo, que faz questão de mostrar que a lei durou até João, como disse Jesus, que faz questão de mostrar que não estamos mais debaixo da lei de Moisés, ele faz questão de dizer que estamos debaixo da lei de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 21. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então o apóstolo Paulo mostra aqui que ele está debaixo da lei
de Cristo. A lei de Cristo. Até porque quem está debaixo da lei de Cristo cumpre a lei de Moisés. Porque o amor nos faz cumprir a lei de Moisés. E nós aí efetivamente cumprimos a lei de Moisés, coisa que ninguém fez a não ser Jesus. E agora aqueles que participam da comunhão com Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo. Romanos, capítulo 12, versículo 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. E ainda o apóstolo, o irmão do Senhor, Tiago, ele fala isso também na sua carta, na sua epístola, Tiago, capítulo 1, versículo. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei da perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. E no versículo 8 diz também assim, Tiago 2:8. Eu li primeiro Tiago 1:25 e em Tiago 2:8 ele diz assim: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então, a lei da liberdade, a lei real, é o amor. E quem cumpre a lei, quem tem o amor, cumpre a lei. Né? Quem tem o amor, cumpre a lei. Pois bem, então nós não estamos sem lei. Estar no caminho é estar na lei. Para nós, a lei de Cristo, para Josué, a lei de Moisés. Mas estar no caminho, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, é estar na lei de Cristo. Estar no caminho é estar em Jesus. Porque Jesus é o caminho. João 14:6. Na verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho é Jesus. Estar no caminho é estar conforme a lei de Cristo, é estar em Cristo. Porque se Jesus é o caminho, quem está no caminho está em Cristo. E esta expressão, ela foi muito utilizada pelo apóstolo Paulo. Nós até colocamos no nosso esboço ali o James Dunn, que tem um livro famoso, A Teologia do Apóstolo Paulo. Ele diz as vezes em que Paulo fala essa expressão estar em Jesus ou estar em Cristo. Várias vezes nas epístolas, Paulo repete esta expressão. E o que é estar em Cristo? Para não se desviar, você tem que estar no caminho. Estar no caminho é estar em Cristo. O que é estar em Cristo? Quando vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 11, Romanos 6:11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui a gente vê que quem está em Cristo vive para Deus e está morto para o pecado. Então estar no caminho é viver para Deus.
É tudo fazer para a glória de Deus. Glorificar a Deus. Reconhecer o senhorio de Deus. Fazer a vontade de Deus. Obedecer a Deus. Isso é viver para Deus. Buscar a presença de Deus. Isso é viver para Deus. E estar morto para o pecado, ou seja, estar separado do pecado. Não viver na prática do pecado. Não permitir o pecado. E quando pecar, e o fará acidentalmente, porque não há homem que não peque, imediatamente pedir perdão. Imediatamente recorrer a Deus. Confessar o seu pecado, se arrepender dele e não voltar a praticá-lo. Isto é estar em Cristo. Porque Cristo nunca pecou. Cristo jamais pecou. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. E quem está em Cristo vive para Deus e está morto para o pecado. Segunda coisa, o que é estar em Jesus? Estar em Cristo? É estar livre da condenação. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, estar em Cristo é estar livre da condenação. Você está livre da condenação. Jesus pagou o preço dos seus pecados. Você creu em Jesus. O sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Você já não tem mais pecado. E agora você pode estar em comunhão com Deus. Então, estar em Cristo é pelo sangue de Cristo chegar perto de Deus, ter comunhão com Deus. Você passa a ser morada de Deus no Espírito, como diz o apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 de Efésios. E nós, então, passamos a estar livres da condenação. Estamos indo para a salvação. Nós estamos no caminho da vida. Nós recebemos a vida eterna. Isso é estar em Cristo. Mas eu não ando segundo a carne. Agora eu ando segundo o Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo quem me orienta, é o Espírito Santo quem me guia. Eu ouço a voz do Espírito Santo. Isso é estar em Cristo. Dar ouvidos ao Espírito Santo, ser guiado, dirigido e orientado pelo Espírito Santo. Quem está em Cristo, quem está no caminho, ele se torna membro em particular do corpo de Cristo. Romanos, capítulo 12, versículo 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Quem está em Cristo, ele se torna membro do corpo de Cristo. É o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, quem está em Cristo, ele vive fraternalmente, vive com outros irmãos. A salvação é individual, mas a caminhada ela deve ser feita em conjunto. Daí a grande mentira dos desigrejados, que dizem que podem servir a Deus solo. Não é possível isso. Em Cristo, nós somos membros uns dos outros. Quem está em Cristo. E a capa da nossa revista mostra bem isso. Olha que a família aqui está de mãos dadas. Cada um está andando, mas estão de mãos dadas. Porque nós devemos nos amar uns aos outros, nos aconselhar uns aos outros,
nos consolar uns aos outros, levar a carga uns dos outros, nos exortar uns aos outros. Tudo é necessário para o nosso crescimento espiritual, para o nosso progresso, para a nossa peregrinação. Quem está em Cristo, ele é membro em particular do corpo de Cristo e se torna membro um do outro. Estar em Cristo também, diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estar no caminho, estar em Cristo, é ser nova criatura. É mudar de atitudes, mudar de comportamento, mudar de conduta. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, normalmente ele tinha a segunda parte das suas epístolas, uma parte prática, uma parte que fala das condutas, dos comportamentos, da ética. E na epístola aos Efésios, ele deixa isto bem claro. Como quem está em Cristo, ele modifica todas as coisas. Modifica todo o seu comportamento. Olha o que diz Paulo lá em Efésios, capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Ele foi criado agora, gerado pela palavra de Deus, e ele agora, esta nova criatura, ela foi criada em verdadeira justiça e santidade. Então ele anda conforme a palavra, conforme a lei de Cristo, como nós dissemos, e ele é santo, ele está separado do pecado. E aí Paulo diz, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. São mudanças de atitude. Quem está no caminho, ele muda de atitude. Ele muda de caráter. Ele passa a ser uma nova criatura. E o apóstolo Paulo insiste que o fundamental do cristão é ser uma nova criatura. Gálatas 6 e 17. Aliás, Gálatas 6 e 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Hoje em dia, nós vemos pessoas que dizem ter crido em Jesus, que dizem estar no caminho da salvação, mas que continuam fazendo exatamente o que faziam antes. Algum tempo atrás, ficamos estarrecidos com uma notícia que havia uma atriz de filmes pornográficos, havia se convertido. Mas ela continuava a exercer a mesma atividade. E quando foi perguntada, mas escuta, a senhora não é crente? Como que a senhora agora continua fazendo esses filmes? Ela disse, olha,
o meu pastor disse que não tem problema, porque isso é o meu modo de viver, é o meu trabalho. É, evidentemente, algo antibíblico. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. A prática do pecado, tudo aquilo que era pecaminoso, foi abandonado. Tudo se fez novo. A conduta se modifica. Então, quem não muda, ou quem, tendo mudado, retorna ao que fazia antes, se desvia, sai do caminho. Estar em Cristo é ser uma nova criatura. Paulo deixa bem claro aqui em Gálatas 6:17. Não interessa a circuncisão nem a incircuncisão. O que interessa é ser uma nova criatura. Estar no caminho, que é estar em Cristo, é ser criado para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quem está no caminho, quem está em Cristo, pratica boas obras. As boas obras não salvam, mas o salvo prova a sua salvação pela prática de boas obras. Quem está no caminho pratica boas obras. Se está praticando más obras, é porque não está no caminho. Quem está em Cristo é ramo ligado na videira verdadeira. Dá muito fruto. E o fruto é o fruto do Espírito. Amor, paz, gozo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. Este é o fruto do Espírito, o fruto da justiça. Nós somos criados, disse Paulo aqui em Efésios, em verdadeira justiça e santidade. Se estamos ligados em Cristo, se estamos em Cristo, nós produzimos frutos bons. Porque quem está ligado à árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz frutos maus. Quem está em Cristo pratica boas obras. E quem está em Cristo está perto de Deus, em comunhão com Deus. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Quando o sangue de Jesus é totalmente derramado na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E o véu simbolizava a separação entre Deus e os homens, entre a glória de Deus e os homens. Entre Deus e os homens. Era o símbolo do pecado. Mas Jesus abriu um novo e vivo caminho que nos faz ter acesso a Deus. O caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado na má consciência e o corpo lavado com água limpa. Quem está em Cristo, quem está no caminho, tem comunhão com Deus, tem acesso a Deus, é ouvido por Deus, porque o pecado fazia separação entre nós e Deus e nós não éramos ouvidos. Isaías capítulo 59, versículo 2.
Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Mas agora que estamos no caminho, que somos tementes a Deus, nós somos ouvidos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, quem está no caminho passa a ser ouvido por Deus, passa a ter diálogo com Deus, passa a ter comunhão com Deus. Então, isso é estar no caminho. É viver para Deus e estar morto para o pecado. É estar livre da condenação. É tornar-se membro em particular do corpo de Cristo. É ser nova criatura. É ser criado para as boas obras. E é ter comunhão com Deus. Isso é estar no caminho. Se eu não estou no caminho, ou se eu saio do caminho, melhor dizendo, se eu saio do caminho, eu então entro no desvio espiritual. E o que é o desvio espiritual? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra desvio ou desviar é tradução de diversas palavras, tanto em hebraico quanto em grego. No nosso esboço, nós colocamos aí todas as palavras, tanto no hebraico quanto no grego, que dizem respeito a desvio. E, analisando cada uma dessas palavras, nós vamos entender o significado de desvio. Nós aqui iremos apenas ver os significados de desvio para que vejamos o que a Bíblia fala sobre o desvio. O que é o desvio espiritual? Para então depois nós falarmos sobre o desvio à direita e o desvio à esquerda. Lá em Provérbios 1:32, que nós já lemos aqui, o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. A palavra traduzida por desvio significa apostasia, rebeldia, infidelidade, desvio e erro. A ideia de desvio está ligada a afastamento. É por isso que nós colocamos logo na introdução do nosso esboço que o desvio espiritual ele é paulatino. Ninguém sai do caminho abruptamente. E aqui nós temos que tomar este cuidado. E vamos aqui mais uma vez olhar naquela figura da rã. Né? Vocês sabem que a rã é um anfíbio e muita gente gosta de comer rã. E as pessoas que matam a rã, né, para cozinhá-la, para prepará-la, dizem o seguinte: se você jogar uma rã na água fervendo, ela dá um pulo e vai embora. Se jogar a rã na água fervendo, ela dá um pulo e vai embora. Agora, se você colocar a rã na água fria, ainda que ela esteja aquecendo, a rã ela não percebe e acaba morrendo cozinhada. Por quê? Porque ela paulatinamente a água vai se aquecendo, a rã não percebe e ela acaba morrendo cozinhada. É assim que acontece com o desvio espiritual. Ninguém se desvia de uma hora para outra. É sempre algo paulatino. Veja que esta primeira palavra, desvio,
e várias outras palavras utilizadas nas línguas originais da Bíblia Sagrada, elas sempre dão a ideia do afastamento. Apostasia quer dizer isso, o afastamento contínuo, o afastamento ininterrupto. A pessoa vai saindo do caminho e não percebe. E quando ela se der conta, ela já está irremediavelmente perdida e fora do caminho. É o afastamento. Então, o desvio do simples é este afastamento. Então, o primeiro significado de desvio é este afastamento, é eu me afastar. Veja que quem está no caminho está em comunhão com Deus. Quem está em comunhão com Deus quer o que Deus quer, faz o que Deus manda, nega-se a si mesmo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, é abrir mão da minha individualidade, abrir mão da minha vontade e fazer a vontade de Deus. Há um afastamento a partir do momento em que o eu começa a prevalecer, em que eu deixo de ouvir a voz de Deus. Aí eu tenho um afastamento. Lá em Jó, capítulo 34, versículo 29, nós temos uma outra palavra no hebraico que é traduzida por desviar. Nós aqui não vamos nos falar qual é a palavra. Quem quiser, lá no esboço tem todas as palavras, mas nós vamos aqui só mencionar as referências e o significado dessas palavras. Lá em Jó 34, versículo 27, diz assim, eu vou ler o 26 para os irmãos terem a ideia do contexto. Ele bate-lhes como ímpios que são à vista de quem os contempla, porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos. Aqui, Eliú, um dos amigos de Jó, está falando como Deus trata os ímpios. E quem são os ímpios? São aqueles que se desviaram de Deus. E aqui a palavra significa deixar de lado, se afastar. Então, o desvio espiritual é deixar Deus de lado, não ouvir mais a Deus, não prestar atenção à vontade de Deus. O ímpio é aquele que não ouve a voz de Deus e pratica a impiedade, pratica o pecado. Então, desviar é deixar de lado e deixar de ouvir a Deus. É deixar de lado e deixar de ouvir a Deus. No Salmo 119, versículo 57, o salmista diz: o Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Então, o salmista aqui, ele disse que, como Deus é a porção dele, e aqui nós vemos a ideia de que há uma comunhão entre ele e Deus, ele afirma que ele vai observar as palavras de Deus. E lá no versículo 157, 100 versículos à frente, ele diz assim: muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Então eu não me desvio dos teus testemunhos. E aí a palavra quer dizer, eu não me prostro, eu não me curvo, eu mantenho a minha fidelidade a ti. Então, o desvio espiritual
é curvar-se ao pecado, curvar-se ao mal, é se deixar prostrar. Você que antes estava prostrado no pecado, perdido no pecado, é colocado em pé, como diz o salmista no Salmo 40, tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Nós agora estamos em pé espiritualmente. E aí, então, quando há o desvio espiritual, nós temos a prostração, nós temos a submissão, o retorno à escravidão do pecado. Mas o salmista diz que, apesar das perseguições, ele não se desvia, ele não se curva. E isso nos faz lembrar aquele episódio dos amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que não se curvaram àquela estátua, não se curvaram ao rei Nabucodonosor e tiveram um grande livramento da parte de Deus. Então, desvio é se curvar, é se prostrar. Há muitas pessoas hoje que, por questões de simpatia, popularidade, sobrevivência material, estão se curvando às práticas pecaminosas, ao mundo, ao mundanismo. E isto é um desvio espiritual. É interessante que esta palavra no original também tem o sentido de esticar. Tem pessoas que estão esticando muito, querendo alargar o caminho que é apertado. E você sabe que mesmo um elástico, quando você estica demais, ele rompe. E é isso que o desvio espiritual faz. Ele vai esticando, esticando, até o momento em que há o rompimento, a quebra da comunhão entre Deus e aquele que está se desviando. Em Jó 33 e 23, nós temos uma outra palavra que também é traduzida por desviar. Jó 33 e 23. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares para declarar ao homem a sua retidão. Aqui nós temos a retidão. Então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova. Já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância e tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Então, aqui, Eliú, que é o amigo de Jó, ele fala que quando o homem se arrepende do seu pecado, quando o homem reconhece o seu erro, Deus o perdoa e desvia a sua alma de ir para a cova, ou seja, da morte, e tira das trevas e põe na luz. Então, desviar aqui tem o sentido de retornar ao mal. Aquela pessoa que volta à prática do pecado, mas Deus está pronto a perdoar-lhe, desde que ele se arrependa. E lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 18, nós temos esta mesma palavra que é usada aqui em Jó, Ezequiel 33 e 18. O texto diz assim: desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Então, desvio espiritual é o retorno ao mal. É o retorno ao mal. O desvio espiritual é tornar-se perverso,
Lá em Provérbios 2:13, nós temos esta outra palavra hebraica, que é traduzida por desviar, que quer dizer ser perverso, tornar-se perverso. Provérbios 2:13. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. O desvio espiritual é tornar-se perverso, é se alegrar com a prática do mal, é ficar contente quando vê o mal sendo praticado, é elogiar aqueles que têm seus caminhos tortuosos. O desvio espiritual nos faz ter comunhão com os pecadores, com o pecado. Nos faz ver vantagem no pecado. Quando alguém se alegra com a prática do mal, com a prática do pecado, quando alguém elogia uma conduta pecaminosa, este alguém já está no desvio espiritual. Cuidado, muito cuidado. Porque o desvio espiritual nos faz deixar as veredas da retidão e nos faz agora andar pelos caminhos das trevas. No próprio Salmo 119, agora no versículo 101, o salmista diz: desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Então, aqui nós percebemos que o desvio espiritual é não observar a palavra de Deus. É como nós já dissemos, quem não está no caminho não está conforme a lei de Cristo. O desvio espiritual é deixar de observar a palavra de Deus. Cuidado! Há muitos que estão dizendo hoje que a Bíblia precisa ser atualizada, que é preciso contextualizar o texto bíblico. Cuidado! São pessoas que não observam a palavra de Deus e, por isso, estão no desvio espiritual. No Salmo 140, no versículo 4, nós temos uma outra palavra que é traduzida por desvio. E o salmista, que no caso aqui é Davi, diz assim: guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. O que é o desvio? É seguir o conselho do homem, do ímpio e do homem violento. No Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O desvio espiritual é andar segundo o conselho dos ímpios. É acolher os conselhos de quem não serve a Deus. É se deter no caminho dos pecadores, é parar num lugar que não é o seu caminho. É você criar um estado de coisas que não está de acordo com a vontade de Deus. E aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles que têm más companhias, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Esses maus ambientes, isso tudo é desvio espiritual. Em Provérbios 21:16, Provérbios 21:16, nós temos uma outra palavra que é traduzida por desviar. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. E aqui, esta palavra tem o significado de vacilar, de cambalear, de errar. Quando nós começamos a titubear, a querer dar ouvidos a conselhos que não são os da palavra de Deus,
quando nós começamos a adotar práticas e pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, nós começamos a vacilar. E a vacilação nos levará ao desvio espiritual. A fé, ela produz firmeza. A falta de fé, a dúvida, a desconfiança, ela gera vacilação. E quem vacila, quem titubeia, se desvia do caminho. Lá em Isaías, capítulo 51, versículo 17, o profeta diz: desperta, desperta-te, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. A vacilação traz sono espiritual, traz prostração, e você acaba sendo castigado por Deus. A ira de Deus vem sobre você. E o profeta diz: abandona esse cálice da vacilação. Desperta, levanta-te. E ao invés da ira de Deus, você terá a bênção de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus. Poucos versículos adiante, ainda nesta mesma mensagem profética, Isaías diz 51 e 22, assim diz o Senhor, diz o teu Senhor, Jeová e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Então Deus, ao prometer redimir e resgatar Israel, diz que vai tirar o cálice da vacilação. Então não vacilemos, confiemos em Deus, não deixemos de crer na palavra de Deus, não demos ouvido ao inimigo, aos homens ímpios, aos ímpios, ao homem violento, como diz o salmista Davi, porque a vacilação nos leva ao desvio espiritual. Em Números, capítulo 5, versículo 12 e 19, nós temos uma outra palavra usada para desviar. Aqui, nesta passagem, está falando da mulher suspeita de adultério. Quando o marido não tinha provas e suspeitava da fidelidade da sua mulher, ele deveria levá-la até o sacerdote e ela lá faria um juramento tomando a água amaldiçoante. E assim ficaria diante de Deus o seu juramento. Se fosse verdadeiro, ela fosse inocente, Deus não a castigaria, senão Deus a castigaria. E aqui nós temos a ideia de desvio. Números 5 e 12. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele. Então, na verdade, aqui o desvio é a quebra da fidelidade. É a quebra do compromisso assumido. Quando nós passamos a viver na prática do pecado, nós quebramos o compromisso que assumimos com o Senhor no dia em que nos batizamos nas águas, de sermos fiéis até a morte. Que Jesus diz: ser fiel até a morte. O desvio espiritual é a quebra do compromisso, é a quebra da fidelidade a Deus. Mas vemos a palavra desviar no Antigo Testamento, mas ela também é traduzida por algumas palavras em grego em o Novo Testamento. Em Lucas 8 e 13, palavras do Senhor Jesus: e os que são sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Jesus, na parábola do semeador, ele diz que a semente que cai entre os pedregais é aquela semente que germina,
portanto há salvação, há o novo nascimento, mas, porque ela não tem raiz, porque tem pouca terra, ela morre. O desvio espiritual se dá quando? Quando nós não temos a palavra de Deus. O estudo da palavra, a meditação na palavra, a alimentação da palavra nos gera o desvio espiritual. Por quê? Porque vem a prova, vem a tentação e a pessoa não resiste, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Exatamente o que aconteceu com Eva. E exatamente o que não aconteceu com Jesus, porque por Jesus ter conhecimento da palavra, ele usou a palavra e atacou o diabo. A arma de ataque contra o diabo é a palavra de Deus, a espada do Espírito. E é precisamente por causa disto que Jesus venceu e Eva caiu. E Jesus continua dizendo: aquele que não tem profundidade na palavra, aquele que não se dedica ao estudo da palavra, morre. O desvio espiritual exige de nós que tenhamos raiz. O desvio espiritual vem quando não temos raiz. O desvio espiritual vem quando não nos aprofundamos na palavra de Deus. Veja que a palavra é o martelo que esmiuça a penha. Se aquela plantinha tivesse sido usado o martelo e transformado o pedregal em terra, ela teria raiz e não sucumbiria. O desvio espiritual vem quando há um desprezo pela palavra de Deus. Um outro texto, uma outra palavra que nós encontramos em o Novo Testamento, traduzida por desviar, nós encontramos lá, entre outras passagens, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Aliás, esta palavra é bem utilizada por Paulo nas duas cartas que escreveu a seu filho na fé, Timóteo. Em 1 Timóteo 1 e 6, diz Paulo, vamos ler o versículo 5 para os irmãos terem o conhecimento do contexto. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, aqui, nós entendemos, e a palavra desviar aqui significa se desviar da verdade, errar o alvo. Veja que o fim do mandamento, diz Paulo, é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingida. Esse é o objetivo da palavra de Deus. É gerar em nós um amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Mas estas pessoas se desviaram disso. Se desviaram da verdade. É o que nós encontramos também lá em 1 Timóteo 6 e 20. Aliás, 6 e 21. Ou vamos ler o 20 para dar o contexto. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. Então, o que é o desvio espiritual? É você se desviar da observância da palavra. Quem se entremete em vãs contendas, quem começa a questionar a palavra de Deus, quem começa a querer colocar a palavra de Deus sob o julgamento humano, que é o que fazia a crítica bíblica, de onde vem a teologia liberal, que tanto mal tem feito nos nossos dias, que não crê na palavra de Deus, na Bíblia como a palavra de Deus,
que vê a Bíblia como um qualquer outro livro, isso é desvio espiritual. Isso é desvio espiritual. Em 2 Timóteo 2:18, esta mesma palavra é dizendo, ó, versículo 17, a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Então, desvio espiritual é quando alguém se desvia da verdade, começa a criar filosofias ou a crer em filosofias, supostas teorias científicas que desacreditam ou contrariam a palavra de Deus. Ainda em 1 Timóteo, uma outra palavra utilizada pelo apóstolo Paulo, que é traduzida por desviar, diz assim, 1 Timóteo 5:14, quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Então, desvio espiritual é ir após Satanás, é passar a seguir o diabo. Jesus disse que o príncipe deste mundo nada tem em mim. Então, quem está em Cristo, nada tem do diabo. Se você se desvia, você passa a seguir o caminho do diabo. Cuidado, você está seguindo um caminho que não é o caminho de Deus. Desvio espiritual é sair do caminho, ir para fora do caminho. Essa mesma palavra é utilizada lá em Hebreus 12:13. E fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Desviar-se é ir para fora do caminho, encaminhar-se para longe de Deus. Este é o significado da palavra desvio também. Então, desvio espiritual é deixar a observância da palavra, é se afastar, é sair do caminho. Em Tiago 5:19, nós temos uma outra palavra traduzida por desviar. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então aqui nós notamos que o desvio é errar o caminho, errar o alvo, como a gente já viu. E errar o alvo é a palavra grega hamartia, que quer dizer pecado. Pecado é o erro do alvo. O desvio espiritual é tornar a viver na prática do pecado. E aqui esta palavra em Tiago 5:19 quer dizer estar fora do caminho, ficar perambulando, vagueando, perder o rumo do céu. Isso é o desvio espiritual. Em Hebreus 2:1, nós temos uma outra palavra traduzida por desvio. Que, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. E aqui esta palavra grega significa passar descuidadamente, deixar escapar, deixar passar. É não prestar atenção nas coisas de Deus, na palavra de Deus. O desvio espiritual é deixar de prestar atenção na palavra de Deus. Quando eu não ouço a voz do Senhor, quando eu não dou valor ao que Deus fala, quando eu não cumpro a palavra, quando eu sou ouvinte esquecido, como diz Tiago. Né? Tiago, no capítulo 1, ele diz assim, versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Há muitas pessoas hoje que ouvem a palavra de Deus, ouvem a pregação,
mas não colocam em prática aquilo que ouviram. Se esquecem daquilo que ouviram. Estão desviados espiritualmente. Porque o desvio espiritual é este descuido, este desprezo para com a palavra de Deus. Uma outra palavra grega usada, traduzida por desviar, nós encontramos em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Isso é 1 de Pedro 2:21. Estar no caminho é seguir as pisadas de Jesus. Agora, em 2 de Pedro 2:21, nós encontramos: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Aqui, a palavra grega significa voltar outra vez, retornar, voltar para baixo. Pedro aqui está falando daqueles que, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, como diz lá no versículo 20. Então, desvio espiritual é voltar à corrupção do mundo, é voltar à prática do pecado. E, por fim, a última palavra utilizada no grego para desviar, nós encontramos lá em 2 Timóteo 4:4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aqui também é um sentido muito próximo da outra palavra. É trazer de volta, é retroceder, voltar atrás. E Paulo está falando aqui daqueles que, por voltarem a cometer o pecado, correm atrás de doutores que justifiquem o seu pecado. E eles, então, deixam de ouvir a verdade, a palavra de Deus, para passar a ouvir imaginações, fábulas, mentiras, ilusões ensinadas por esses falsos mestres. Então, nós vemos claramente aqui, em todas as palavras utilizadas no grego e no hebraico, o que é o desvio espiritual. É o retorno à prática do pecado. É o abandono da santidade. É o retorno à escravidão do pecado. É deixar de ouvir a voz de Deus. É deixar de fazer a vontade de Deus. É se curvar ao pecado, é ir após Satanás. Mas existem dois desvios: o desvio à direita e o desvio à esquerda. Foi isso que Deus disse para Josué, como nós já falamos aqui no início desta aula. O que é a direita? A direita na Bíblia, a destra, significa a força, o poder. Jesus está à direita do Pai. A Bíblia fala da destra da sua mão. Então, nós temos aqui a direita simboliza a força, o poder. E a anatomia, a medicina, nos ensina que o lado direito do nosso cérebro é o lado emocional, sentimental e intuitivo. Então, a direita nos fala de emoção, sentimento, força, paixão. O desvio à direita é a exaltação dos nossos instintos, dos nossos sentimentos. É a concupiscência. Quando nós damos vazão
aos nossos instintos, aos nossos desejos, às nossas emoções, aos nossos sentimentos, quando nós prevalecemos o eu em detrimento de Deus, nós nos desviamos à direita. Nós nos desviamos à direita. Nós nos corrompemos, porque entramos na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, que é o que existe no mundo. No mundo existe a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 de João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem se desvia à direita é aquele que deixa de fazer a vontade de Deus para fazer o que quer. Há um descontrole dos seus instintos. Isto que é a concupiscência. Concupiscência é o descontrole. E aí eu passo a dar vazão de forma descontrolada aos meus desejos, às minhas paixões, aos meus sentimentos, às minhas emoções. E no desvio à direita nós temos a prática da prostituição, nós temos a prática da glutonaria, nós temos a prática da bebedeira, nós temos a prática da drogadição, enfim, a prática de tudo, a avareza, a ganância, tudo isso é o desvio à direita. É quando nós passamos a buscar desenfreadamente a satisfação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a busca desenfreada do prazer, o descontrole dos instintos. Este desvio espiritual esteve presente na geração do Êxodo, aquela geração que, embora liberta de Faraó, ela não entrou na Terra Prometida. É o que vemos o apóstolo Paulo dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E essa tentação de Cristo foi porque queriam comer carne, o desejo incontrolado de comer carne. Então, disse ainda Paulo lá no versículo 6, e essas coisas foram-nos feitas em figuras para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, esse é o desvio à direita. E quantos hoje não estão saindo do caminho para o céu por causa do prazer, por causa do comer, do beber, por causa do dinheiro, por causa da prostituição? Tomemos muito cuidado, amados irmãos. Mas nós temos o desvio à esquerda. A esquerda na Bíblia nos fala de habilidade. Eude, o segundo juiz de Israel, ele era hábil porque ele era canhoto. Usava bem a espada, matou até o rei de Moabe. A Bíblia também fala de 600 soldados benjaminitas, canhotos, que eram muito hábeis na arte da guerra. E a medicina diz que o lado esquerdo do cérebro, ele diz respeito à razão, à racionalidade, à lógica, ao raciocínio. É o nosso lado racional.
O desvio à esquerda é a rebeldia da mente humana contra Deus. O desvio à esquerda é o homem crer na mentira de Satanás de que pode ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal. E, diante desta soberba, o homem se recusa a glorificar a Deus e não glorifica a Deus e se recusa a se submeter a Deus. Se acha um sabichão, se acha autossuficiente. O apóstolo Paulo fala bem disso na sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. No desvio à esquerda surge a religiosidade. O homem tem necessidade de Deus, mas quando ele se recusa a glorificar a Deus, quando ele não reconhece o senhorio de Deus, ele usa a sua imaginação, a sua mente, para criar uma forma de se religar a Deus. E aí surgem as milhares e milhares de religiões. São pensamentos humanos, imaginações humanas, que buscam religar o homem a Deus, mas que são inúteis. Porque, na verdade, por causa desta falsa religiosidade, por causa desta recusa à glorificação a Deus, eles são enganados pelo diabo. Eles têm o seu entendimento cegado pelo diabo e não enxergam a luz do Evangelho de Cristo e passam a seguir a religiões, filosofias e tudo mais que somente os mantém no pecado e longe de Deus. E aí entra a idolatria. A idolatria. O resultado é que o homem, querendo se religar ao Criador, passa a adorar a criatura. É o que Paulo está dizendo aqui. E a idolatria, por sua vez, leva a outros erros, como a prostituição, como a imoralidade sexual, tudo isso levado, e a gente lembra aí dos cultos aos deuses da fertilidade, a Baal, a Zerá, na antiguidade, e hoje muitos destes cultos satanistas ou da nova era, né, que reproduzem toda essa nojeira espiritual, podemos dizer assim. Mas o que é? O desvio à esquerda. É o homem que quer se colocar no lugar de Deus e quer impor a Deus a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, como se isso fosse possível. E que leva também à incredulidade. Porque quando nós recusamos glorificar a Deus, nós levamos à incredulidade, à descrença. E a geração do Êxodo não entrou por causa da sua incredulidade. Paulo fala desta circunstância do desvio à esquerda, lá na geração do Êxodo. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E ainda, no versículo 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A murmuração, não vamos falar dela aqui, porque tem uma lição,
que inclusive é a mesma lição que está sendo veiculada junto com este apêndice, que fala sobre o perigo da murmuração. A murmuração é uma desconfiança em relação a Deus, é uma expressão de incredulidade, é achar que Deus está errado no que está acontecendo. Então, o desvio à esquerda. Mas nós não devemos nem desviar para a direita. Não dar vazão aos nossos sentimentos, emoções, fazer o eu prevalecer sobre Deus e acabarmos nos sendo escravizados pelas nossas paixões e concupiscências. Mas também não podemos desviar para a esquerda. Não podemos querer construir doutrinas, religiões, maneiras de servir a Deus segundo a nossa mente, segundo a nossa cabeça. Mas devemos estar no caminho, estar em Cristo, sendo-lhe obediente, ouvindo a voz do Espírito Santo. Porque devemos todos nunca nos esquecer do que diz o profeta Isaías no capítulo 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Por detrás de nós está esta palavra do profeta Isaías. Este é o caminho, andai nele, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E à nossa frente estão as pisadas de Jesus, que nós devemos seguir. Porque quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguindo Jesus, que é o caminho, andando em Jesus, andando como ele andou, olhando para ele, o autor e consumador da nossa fé, de forma alguma nos desviaremos e chegaremos até o céu. Amém.